Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês sobre a semana que vai começar de preparação do Clube do Remo visando o duelo do próximo domingo contra o Palmeiras em Belém do Pará, diante do Fenômeno Azul que promete lotar as arquibancadas do Mangueirão e seguir nesta recuperação dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. A gente vai inclusive conversar como é que está acontecendo essa rodada de número 14 e se os resultados até aqui têm ajudado o Leão Azul Paraense. Também falar aí sobre uma preocupação dos palmeirenses para esse confronto diante do Clube do Remo. Claro, também trazer os detalhes dos ingressos que já estão à venda para a nação azulina lotar as arquibancadas no Dia das Mães, próximo domingo. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes para esse conteúdo aqui, mais uma vez, é de 1.500. Conto sempre com o like do Fenômeno Azul. Clica também no botão hypar para o conteúdo ficar no topo da plataforma e assim o YouTube seguir recomendando o nosso trabalho. E verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 60 mil inscritos, tem sorteio de 5 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, eu quero iniciar esse vídeo conversando com vocês um pouco mais sobre o jogo de ontem do Clube do Remo diante do time do Botafogo, né? Só para trazer aqui também um pouco da repercussão do que os torcedores do Botafogo, especialmente a galera que cria conteúdo aqui para o YouTube, falou sobre esse jogo de ontem, né? E acho que a opinião deles bateu muito com a nossa opinião, acho que a opinião de grande parte do torcedor remista que assistiu o duelo de ontem. De que no primeiro tempo o Botafogo teve oportunidades para fazer mais gols, de que o Remo teve ali o contra-ataque em que o Já não tocou pro Aleph Manga, o Remo perdeu aquela oportunidade. E no segundo tempo, o técnico do Botafogo colaborou muito, sim, com a vitória do Remo, com as alterações, mas também o Remo com as alterações, com a postura no final do jogo, quis ganhar o jogo, quis conquistar esses 3 pontos e a gente saiu com o resultado positivo lá do estádio Newton Santos. Então bateu muita opinião e eu vi muita gente lá do Botafogo, tirando os clubistas, é claro, respeitando o Remo, respeitando essa vitória aí do Leão Azul, porque o Botafogo vinha num momento muito positivo nos últimos jogos, não perdeu nenhum jogo no mês de abril e o Remo foi lá e tirou essa invencibilidade, se não me engano, de 9 jogos do Botafogo dentro da temporada de 2026. E essa vitória de ontem, pessoal, ela tem um ingrediente muito importante, além, claro, do Remo ter quebrado um tabu de cerca de 48 anos sem vencer em campeonato brasileiro lá no Rio de Janeiro, os times grandes do Rio, mostra pra gente também um pouco desse comportamento do time do Remo na Série A, jogando fora de casa. E talvez esse jogo diante do Palmeiras aqui em Belém possa se espelhar no comportamento do Remo nos jogos fora de casa. Como é esse comportamento? Claro, é um time que vai esperar um pouco mais o adversário e vai sair nos contra-ataques. É um time chamado de reativo. A gente sabe da qualidade do Palmeiras, a gente sabe do quanto o Palmeiras tem jogado bola nesse ano. Time bem treinado pelo Abel nos últimos anos aí tem dado muito trabalho, né? Tem conquistado os títulos. Mas, claro, não é um time imbatível. E talvez a forma de vencer o Palmeiras, de tentar derrotar o Palmeiras no próximo domingo, seja justamente aproveitar os espaços que vão acontecer. Tirando o Flamengo, um ou outro clube aí da Série A vai ter esse poder de amassar o Palmeiras, de empurrar o Palmeiras para o campo de defesa, né, de o time dominar. Então a gente sabe que nesse campeonato, alguns jogos o Remo pecou de respeitar demais o adversário, de não ter o controle do jogo, de ter essa dificuldade principalmente na hora da conclusão das jogadas. A gente sabe disso. Mas num jogo desse como contra o Palmeiras, a maneira com que você pode conquistar um bom resultado é justamente aproveitando as oportunidades dadas em contra-ataques e em bola parada também. A gente sabe também que o Palmeiras é um time muito forte na bola parada ofensiva. E isso é uma coisa que o Léo Condé nessa semana vai precisar trabalhar. Tem preocupado muito o torcedor do Clube do Remo essa jogada da bola aérea defensiva do Leão Azul Paraense. Eu estava observando os melhores momentos do jogo de ontem contra o Botafogo.
Antes do gol ali do Ferrarese acontecer, o Botafogo teve uns 3 ou 4 cruzamentos na área e o Remo não conseguia afastar. Como na defesa do Remo consegue afastar, a gente sempre tem pecado nessa segunda bola. Então o que pode ser positivo para o Remo nessa semana cheia é justamente trabalhar essas jogadas, principalmente as defensivas de bola parada. O Remo precisa corrigir isso, não sei se na marcação homem a homem, na marcação por zona, o Remo precisa corrigir isso. O Léo Condé precisa corrigir isso para essa sequência, já que o Remo vai ter essa semana toda para trabalhar. Vai enfrentar o Palmeiras no domingo aqui em Belém, depois tem a Copa do Brasil contra o Bahia no dia 13 de maio, na outra quarta-feira. Então é muito importante trabalhar esses fundamentos. A gente, claro, que vai conversar bastante ainda sobre essas questões táticas, técnicas para esse jogo contra o time da Alviverde, não, contra o Palmeiras. Agora, o que eu tenho observado nas redes sociais do Palmeiras é que alguns torcedores estão preocupados com o clima do jogo para domingo que vem, porque o Palmeiras vai jogar pela primeira vez nesse horário das 4 horas da tarde. E estão reclamando que vão jogar em Belém do Pará às 4 horas da tarde, gente. É brincadeira, né? É engraçado que ano passado o Palmeiras disputou o Mundial de Clubes, jogou em altas temperaturas lá dos Estados Unidos e ninguém reclamava, né? Não via torcedor do Palmeiras reclamando aí dos jogos do time paulista lá no Mundial de Clubes. Então, porque o Remo vai enfrentar aqui em Belém o Remo nesse horário, estão reclamando. E detalhe, vocês nem vão enfrentar o Remo no verão amazônico, tá rolando chuva quase toda a tarde por aqui. Então, existe ainda essa questão climática. Pode chover na hora do jogo, 4 horas da tarde, e a gente sabe como é que funciona a questão climática em Belém, né? Chove muito, às vezes o jogo acaba atrasando. Mas o palmeirense meio que já começa, né, querer colocar ali algumas desculpas caso não consiga o resultado positivo. Palmeiras que foi ajudado aí pelo Flamengo nessa rodada, o Flamengo que empatou com o Vasco 2-2, e o torcedor remista que está acompanhando, talvez o Palmeiras venha menos empolgado para esse jogo contra o Clube do Remo, porque conseguiu manter aí uma vantagem diante do Flamengo. O Palmeiras que vai jogar essa semana contra o time lá do Sporting Cristal pela Libertadores da América. Bom, para esse jogo contra o Palmeiras, o Clube do Remo, pessoal, já colocou aí os ingressos à venda, tá? Para esse duelo diante do time paulista. E como eu comentei ontem, aliás, comentei no vídeo da manhã aqui com vocês, o Remo soltou, na verdade, né, a promoção dos ingressos. Até quarta-feira, os ingressos de arquibancada, eles estarão custando R$80, tá? R$80 até quarta-feira, dia 6 de maio. A partir de quinta-feira, dia 7, os ingressos vão para o valor de R$100 arquibancada. No caso, as cadeiras R$160 para o jogo do Clube do Remo contra o Palmeiras, lado A e lado B, e para as cadeiras lado B, né, e lado A partir de quinta-feira, R$200. Eu achei, inclusive, que o Remo ia soltar uma promoção de ingresso mais barato para o lado B, mas ele soltou a promoção de R$80 para os dois lados, tá? Os dois lados até quarta-feira, dia 7 de maio. E tem a promoção aí também do Dia das Mães para quem é sócio torcedor. O sócio torcedor vai poder comprar o ingresso nas lojas do clube, né, espalhadas pela cidade, apresentando os documentos que comprovam, claro, o grau de parentesco entre o sócio torcedor e a sua mãe, né? Então vai ter essa promoção, R$60 o ingresso para a mãe que é sócia torcedor e R$120 as cadeiras. E R$200 o valor, perdão, R$100 ali, né, o valor de... Tá certo, Smith, tô maluco. R$200 arquibancada para o setor visitante, tá? Os 10% ali para a torcida do Palmeiras, que vão ficar lá onde ficou a torcida do Vasco, naquele jogo aqui em Belém, entre Remo e Vasco, mesmo local, a torcida do Palmeiras vai ficar. E aliás, eu espero muito que a polícia militar para esse jogo reforce a segurança. A gente sabe do histórico de rivalidade entre as organizadas, teve lá aquela confusão no jogo do Vasco, teve falha na segurança naquele jogo, algo que foi relatado por especialistas para a gente aqui do canal, e tomara que para esse jogo as reuniões aconteçam e nenhum problema ocorra nesse duelo diante do time paulista, para o Clube do Remo, claro, não ser prejudicado aí dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Então os ingressos já começam a ser vendidos e o check-in do sócio-torcedor também já foi liberado, expectativa aí de mais de 40 mil torcedores. Você que vai ao estádio, que pode ir ao estádio, leva sua mãe, leva sua esposa, que é mãe também, né, para que a gente possa
ter uma grande festa nas arquibancadas. A maior do Norte, Remo Moçada, está preparando também uma festa especial para esse jogo. Enfim, promete ser uma grande festa na arquibancada, e o torcedor do Remo vai ser muito importante nesse jogo, pessoal. Muito importante jogar junto, 90 minutos, não vai ser fácil, obviamente, como nenhum jogo da Série A é fácil, mas casa cheia vai ser fundamental, jogar junto o tempo todo vai ser fundamental para que o Remo consiga surpreender o Palmeiras e saia de campo com um resultado positivo. Galera, nesse momento que eu estou gravando esse conteúdo, tem um jogo para acontecer ainda neste domingo. Estou gravando aqui às 8h50 da noite, tá? De domingo, esse conteúdo. Eu vou trazer para vocês aqui a classificação de momento, especialmente da parte de baixo da tabela do Brasileirão, e também os resultados da rodada. Aqui no vou trazer do 11º, vou trazer do Botafogo até a lanterna, tá? O Botafogo é o 10º com 17 pontos. Aí tem o Atlético Mineiro, 11º com 17. O Inter, que venceu o Fluminense por 2-0, resultado ruim para o clube do Remo, essa vitória do Inter, foi a 17 pontos, é o 12º. O Vasco é o 13º agora com 17, empatou com o Flamengo. O Grêmio é o 14º com 17, ainda vai jogar na rodada contra o Atlético Paranaense. Aí tem também, pessoal, o Cruzeiro, que foi derrotado pelo Atlético Mineiro no Clássico de Minas Gerais, 15º com 16 pontos. O Corinthians, que está jogando nesse momento contra o Mirassol. O interessante aqui, o melhor resultado é o empate, tá, pessoal? O empate entre Mirassol e Corinthians é o melhor resultado, porque segura as duas equipes. Segura o Mirassol atrás do clube do Remo, segura também o Corinthians, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Aí vem o Santos abrindo a zona do rebaixamento com 15 pontos. O Remo é o 18º com 11. O Mirassol 19º com 10. E a Chapecoense, que perdeu em casa para o Bragantino, bom resultado para o clube do Remo, é a lanterninha com 8 pontos na classificação da Série A. Então foi uma rodada de um mix de resultados bons e resultados ruins para o clube do Remo. Claro que o melhor resultado, com certeza, foi a gente ter vencido o Botafogo, porque o Remo, se Deus o livre, não vencesse o Botafogo, ele ficaria ali com 8 pontos, cara, na vice-lanterna do campeonato, junto da Chapecoense, e viria muita gente já abrir vantagem. Já pensou a gente ficar 7 pontos, 8 pontos do primeiro time fora da zona? Cara, ficaria muito complicado, né? E é claro que o jogo do Palmeiras também é muito importante para a gente conseguir um bom resultado e dar essa moral para viajar até Santa Catarina e enfrentar a Chapecoense no jogo de 6 pontos. Mas antes de pensar na Chapecoense, vamos focar no Palmeiras, porque ainda tem inclusive a Copa do Brasil antes disso, duelo contra a equipe do Bahia. O clube do Remo, que se representa nessa segunda-feira, vai começar sua preparação para esse duelo diante do Palmeiras, e domingo, claro, tem toda a cobertura especial para esse duelo importantíssimo pela Série A do Brasileirão. E a gente, claro, vai acompanhar tudo durante a semana, os preparativos do clube do Remo, que inclusive deve ter retornos importantes aí, né? Caso do Vitor Bueno, tomara que o Léo Condé consiga dar mais minutagem para o Leonel Pico, o próprio David Braga, que entrou ontem e ajudou o clube do Remo também na virada lá no Rio de Janeiro. Enfim, é o Remo trabalhar essa semana as formas, estudar o Palmeiras, as formas de poder enfrentar o Palmeiras, claro, sem se expor muito, porque sabe que o adversário é muito perigoso, e ser fatal, principalmente na hora de ficar cara a cara com o gol adversário. Beleza? É isso, pessoal. A gente vai encerrando aqui o nosso conteúdo desse domingo e desejar a todos vocês uma excelente semana. Para finalizar, amanhã às 10 da noite, vou, claro, reforçar isso amanhã também, eu estarei no programa Golaço, lá do canal 14.1, e vamos conversar bastante por lá sobre o Leão Azul paraense com o Fenômeno Azul. Mais uma vez eu peço que você deixe o like, que você verifique a sua inscrição no canal e que comente os assuntos desse vídeo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul paraense. Um forte abraço, tamo junto, valeu!